That God has been using Obrigado, his Pastor life. Gleidson. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família Life Point. Good morning, Life Point family. Bom podermos estar juntos mais uma It's vez. so good to be together once again. Quero dar boas-vindas a todos que nos acompanham aí através das redes I want to sociais. say welcome to everyone following with us through social Você media. que está aí nos acompanhando no nosso canal no If YouTube you're right there following with us on the YouTube ou channel na nossa página do Facebook. or our Facebook page. Muito bom ter você conectado conosco. Very good to have you connected with Escreva aí us. a cidade de onde você está nos Type acompanhando. Where you're following us from. Coloca aí o seu nome. Place your name. Uma alegria poder ter você aí It's participando conosco. A joy to have you here participating with us. Pastor Gleidson disse aqui Pastor Gleidson has said here que nessa próxima terça-feira that this coming Tuesday, vai ser um dia muito especial. it's going to be a very special day. Realmente eu quero Truthfully, convidar você mais uma vez. I want to invite you once again. Não poderíamos deixar de celebrar com a nossa querida Life Point We couldn't not celebrate with our dear Life Point. essa data tão especial. Such a special day. Eu vou casar pela 30ª vez I'm going to get married for the 30th time com a mesma mulher. with the same woman. É muita glória. It's so much glory, brothers. 30ª vez. 30th time. Vai ser um tempo muito especial. So it's going to be a special time. Nós não iríamos fazer We weren't going uma to celebração por causa de tudo que temos vivido, do a party because of all that we're going through. mas Deus disse que era para nós construirmos esse altar. But God told us that we should build this altar. Altares são memoriais. Altars are memorial. Tudo que é importante, você levanta um altar. Everything that's important to you, you E raise esse up an altar ele se altar. torna um memorial. And this altar becomes a memorial. Deus diz que nós deveríamos celebrar essa data. And God said that we should celebrate this Fazer date. desse tempo um memorial. Make this time a E a memorial. nossa expectativa é que os casais Our expectation is for the que estiverem couples participando nessa who próxima are terça participating this coming possam Tuesday também renovar as suas can alianças. also renew their Então covenants. você é mais que convidado. So you're more than O invited. templo é bastante grande, The building is very tem muito large. espaço. There's a lot of space. Então vai ser um prazer receber vocês. So it's going to be a delight to receive Amen. you. Amen. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, I would like to invite you to open your Bible with me in the book of Matthew, capítulo 9. chapter 9. Quero ler aqui do verso 9 ao verso 13. I want to read from verse 9 to 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, The Gospel of Matthew, chapter do 9, verso 9 até o verso 13. from verse 9 to 13. Quantas Bíblias nós temos hoje aqui na How many casa? Bibles do we have here in the house? Glória a Deus. Glory to God. Quantos aplicativos? How many apps? As Bíblias ganharam hoje, gente. The Bibles won today. Importante você ter a palavra aí, What's né? important is for you to have the word there. Mateus capítulo 9, mesmo sentado, Chapter 9, even acompanhe, if you're seating, acompanhe comigo. follow with me. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quero falar hoje sobre a importância I want to speak today about the da importance sua missão. of your mission. Uma informação, And information, quando ela não é discernida, when it's not discerned, ela não muda a sua vida. it doesn't change your life. Toda informação Every que information não é discernida, that is not discerned ela não muda a nossa vida. doesn't change our life. E nós somos uma geração que tem acesso a muitas informações. And we are a generation that has access to a lot of information. Eu sou da época onde eu entrava na biblioteca da escola I'm from the time that I used to go in the library of the school e eu pesquisava nos livros. and I used to research in books. Eu pesquisava nas coleções de dicionários. I used to research in the dictionary Eu collections. tinha na minha casa uma coleção chamada Barça. I had in my house a collection called Não é da sua Barça. época, né, gente? This is not from your time, Não right? é da sua época. Tem Maybe alguns for irmãos some aqui. brothers here.
Hoje nós somos da geração do Google. Now we're from the Google generation. As pessoas querem informação, People want information, Google. and they Google it. Elas digitam They type e it, vai aparecer ali centenas and e it's milhares gonna show hundreds and de thousands respostas à sua pergunta. of answers to your question. Mas nem sempre essas informações são legítimas. But it's not always that this information is Nem legitimate. sempre essas informações são verdadeiras. It's not always that this information is true. Mas eu estou aqui diante de uma informação But I'm here before an information que é verdadeira. which is true. Mas se você não discernir But if you don't discern o que it, você lê, what you read, se você não if entende, you don't understand, dificilmente você vai ter um resultado positivo. hardly will you achieve a positive result. Destino não é uma questão de sorte. Destiny is not a matter of luck. Destino é uma questão de escolha. Destiny is a matter of choice. Hoje nós vemos muitas pessoas Nowadays we see a se lot of perdendo ao longo people do caminho, getting lost along the way. porque acham que ao Because levantarem pela manhã, They think that when they wake up in the morning, alguma coisa vai mudar instantaneamente. something will change instantaneously. Alguns até pensam, se eu tiver muita sorte hoje, Some even think if I have a lot of luck eu vou today, conseguir um trabalho. I'm gonna get a job. Ah, se eu tiver muita sorte, If I'm very lucky, aquele amigo meu that friend of mine vai me ligar will call me e vai me emprestar $100 mil. and lend me $100,000. Se eu tiver muita sorte, Then if I'm very lucky, algum amigo meu vai me chamar para comer um churrasco. one of my friends will call me for a barbecue. O nosso destino não depende de sorte, Brothers, our destiny doesn't depend on luck, mas de escolhas. but of choices. Destino é uma questão de escolhas. Destiny is a matter of choices. Pastor, mas But pastor, você teria como me provar isso? would you have a way to prove this to Deuteronômio me? 28. Deuteronomy 28. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronomy 28. Tem um texto muito importante There is a very important text que diz assim, which a partir do verso says, 1: starting in verse se 1, vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. E aí vem aqui uma sequência de bênçãos. and then a sequence of blessings come. E nós às vezes And we ficamos sometimes, esperando we are waiting que a sorte nos alcance, for luck to reach enquanto us, nós deveríamos entender o que a Bíblia diz. while we should be understanding what the Bible Deus says. está colocando diante do seu povo a bênção e a maldição. God is placing before his people the blessing and the curse. Ou seja, destino é uma questão de escolha. In other words, destiny is a matter E of aqui ele diz, choice. se vocês obedecerem, And it says here, if you obey. a obediência é a chave para as conquistas. Obedience is the key to conquest. Muitas pessoas querem conquistar, mas não são obedientes. Many people want to conquer, but they are not obedient A Deus. to God. Não são obedientes aos pais. They're not obedient to their Não parents. são obedientes a líderes. They're not obedient to their Eles querem leaders. conquistar com espírito de rebeldia. They want to conquer with a spirit of rebellion. Não tem como nós vencermos sem obedecer. There is no way for us to win without E o obeying. texto aqui ele é bem claro. And the text here is very clear. Ele diz aqui que o Senhor vai enviar as bênçãos ao nosso celeiro. It says here that the Lord will send blessings to our O barns. texto diz que as bênçãos vão nos acompanhar. The text says that the blessings will accompany us No lugar que nós estivermos, to the place where we nós are. seremos abençoados. There we will be blessed. É preciso você entender You need to que a understand bênção não
está no lugar. That the blessing is not in the A bênção está place. sobre a sua vida. The blessing is upon E your ela vai te life. acompanhar And it will accompany onde you você for. wherever you go. Aí tem muitas pessoas But then there are many que people mudam de who país, move countries, mudam de cidade, they move cities. mas a bênção não But acompanha the ele. blessing doesn't accompany Porque na them. verdade não é o Because lugar que muda a sua in vida. truth, it's not the place that changes your São as life. suas escolhas. It's your choices. É a obediência It's obedience que faz com que a bênção venha até você. that makes the blessing come all the A way to you. rebeldia, Rebellion Ela afasta o favor de Deus. removes the favor Mas of a God. bênção do Senhor, But the blessing of ela the é Lord atraída is attracted através da obediência. through obedience. Então, onde você estiver, So wherever you are, se você entender if you o valor da understand obediência, the value of obedience, você vai ser uma pessoa then próspera you will be a em prosperous tudo que person você in fizer. all that you O do. mesmo capítulo 28 In the same chapter de 28 Deuteronômio fala sobre as of maldições Deuteronomy talks about the curses decorrentes da desobediência. that come as a result of Ele disobedience. diz que vocês serão amaldiçoados na cidade, It says you will be cursed in serão the city, amaldiçoados no you'll campo. be cursed in the field. O texto diz que o Senhor enviará sobre vocês maldições, The text says that the Lord will send Presta over you atenção, versículo curses. 20. Verse 20. confusão Confusion e repreensão and em rebuke tudo o que fizerem, in all that you do até que sejam destruídos until it's e destroyed, sofram repentina ruína and then suffer pelo mal que praticaram. being ruined because of the evil Irmãos, you have é até practiced. difícil ler um texto It's desse. even difficult to read a E diz text que o like Senhor this. nos encherá de doenças, And it says that the Lord will fill us with até bani-los illnesses da terra em que você está. until you're banned from the land you're in. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. The Lord will wound them with Versículo 22. terrible sicknesses. Verse Febre, 22. Fever, inflamação, com inflammation, calor abrasador e scorching seca. heat and drought. Irmãos, eu não vou nem ler, não. I'm not even gonna read it É, anymore. é muita It's desgraça so much disgrace que acompanha as pessoas que são that desobedientes. accompanies people who are disobedient. Aí você reclama, And then you complain and mas não complain, entende que destino é uma questão de escolha. but you don't understand that destiny is a matter of choice. Outro texto também que eu gosto muito é Another text that I really texto de love Gênesis, is a text from Genesis, capítulo 2, chapter 2, o verso 15. verse 15. Diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Mais uma vez, Deus está colocando diante do homem Once again, the Lord is placing before man uma opção de escolher. an option to choose. Deus, ele não nos obriga a fazer nada. God doesn't obligate us to do anything. Deus sempre nos dá a opção God always gives us the de option escolhas. of choices. E aqui Deus, ele criou um ambiente para o homem. And here God created an environment for E man. Deus colocou esse ambiente para que o homem cuidasse e cultivasse. And God placed this environment there for man to cultivate and take care of it. Mas por causa da desobediência, But because of disobedience, Adão e Eva foram expulsos desse lugar. Adam and Eve were expelled from that place. Toda vez que você decide não obedecer, Every time you decide not to obey, você vai perder o lugar que provém para você. you will lose the place that's provided to you. Toda vez que eu não administro Every time I don't com administer fidelidade aquilo que Deus confiou nas minhas with mãos, faithfulness what God has entrusted into my eu hands, vou perder I will o lose favor the do favor ambiente. of the environment estou. that I'm in. Então é importante nós entendermos que destino é uma questão de escolha. So it's very important for us to understand that destiny is a matter of choice. O texto que eu li fala sobre o chamado de Mateus, The text that I read speaks about the calling of Matthew, sobre a missão que Deus tinha para esse homem. about the mission that God had for this man. Não existe nada mais gratificante do que receber uma missão There's nothing more gratifying than receiving a mission vindo da parte de Deus. that comes from God. Um dos maiores desafios One of the greatest para challenges qualquer homem e mulher for any man or
or woman é aceitar a missão. is to accept the que Deus lhe mission confiou. that God has Uma entrusted. missão dada por Deus A mission that's given by God. nem sempre é fácil It's not always easy de se entender to e understand de se receber, and to receive porque é difícil because it's difficult escolher entre um bom emprego e servir a Deus. to choose between a good job and to serve God. Escolher entre viver em um lugar que você ama e seguir para onde Deus te mandar. To choose to live where a place that you love or to a place that God will Entender uma send missão you. de Deus dói. To understand God's mission hurts. Entender a missão de Deus há um preço. There is a price for understanding A ser God's pago. mission. There is a price Deus to be chama aqui paid. um homem chamado Mateus. God calls here a man named Matthew. Ele era cobrador de impostos. He was a tax collector. Ele era um agente do IRS He was an IRS agent. romano. He was Roman. Bom, você que paga os seus impostos sabe como que é difícil. Or a Roman IRS. For Não é you to verdade? pay, that pays your taxes, Esses it's homens eles difficult. não eram pessoas bem vistas ali na sociedade onde eles viviam. These men were not seen in a good way in the society they lived Mateus ele in. vivia numa cidade chamada Cafarnaum. Matthew lived in a city called Capernaum. Era uma cidade importante da época. It was an important city at the E tinha time. comércio muito grande. There was a very large commerce. E Mateus era um dos chefes dos cobradores de impostos. And Matthew was one of the chiefs of the tax collectors. E ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus. And he was one of the first followers of Jesus. E ele se tornou apóstolo. And he became an E ele é apostle. autor desse evangelho de Mateus. He is the author of this gospel of Matthew. Interessante é que Jesus estava em casa. And it's interesting that Jesus was at home. Mateus estava ali Matthew was there. e foi comer com Jesus. And he went to eat with Jesus. E foram muitos publicanos e pecadores. And many tax collectors and sinners E went. os fariseus, vendo que Jesus estava ali comendo com cobradores de impostos e com os publicanos, When the Pharisees saw that he was eating with the tax collectors and the sinners, esses homens perguntaram, os fariseus perguntaram aos discípulos de the Jesus: Pharisees asked the disciples of Jesus, por que o mestre de vocês why is it that your come com teacher publicanos e is pecadores? eating with the tax collectors and the sinners? Sabe o que eu aprendo aqui? Do you know what I learned here? Sempre vai ter alguém There will always be someone questionando o seu chamado. questioning your call. Ah, mas esse aí não era aquele ladrão? But wasn't that person a thief? Ah, mas esse aí não era But homossexual? wasn't that person a homosexual? Ah, mas isso aí não era aquele But alcoólatra? isn't that person that was Mas esse aí não era aquele drogado? a drug person, a drug user? Sempre vai ter alguém There will always be para someone questionar o seu chamado. to question your call. Mas Deus ele não te chama pelo que você é. But God is not calling you for Deus ele what te you chama are. pelo que você vai tornar. God calls you because of what Deus you ele will te chama por become. aquilo que você é desde a God calls you eternidade. through something that you are since eternity. Os seus fracassos Your e os failures seus mistakes, and your eles mistakes, não definem they don't define o processo e o chamado de Deus para the você. process and God's calling for your life. Jesus ouvindo isso, ele disse: As Jesus heard this, he said, não são os que têm saúde que precisam de it's médico, not those with health that need a doctor, mas sim os doentes. but those who are sick. Vão aprender o que significa isso. Go and learn what this means. Desejo misericórdia, não sacrifícios. I hope for mercy and not for Pois eu não vim sacrifice. chamar justos, For I didn't come to call righteous, mas pecadores. but sinners. Sabe, queridos, o que eu amo da igreja? You know what I love from the church? É que uma igreja ela é formada de ex. Is that a church is formed by people who used to be Sempre tem something. um ex, alguma coisa do There seu is lado. always an ex something next to E é you. isso é o que nos And fortalece. this is what strengthens us, Não é verdade? right? Todos que estão aqui devem ter sido ex de alguma coisa. Every person who is here used to be something. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão. Even if you're born in a Christian home, Mesmo que você desde berço frequente igreja. even if since a young age you come to Se church, você não se prostituiu, you didn't você prostitute nunca se yourself, drogou, if you've never used se você drugs, nunca roubou, if you never se você stole nunca anything, matou, if you have never você killed nunca any adulterou, person, if you never committed mas any você sempre vai adultery, ser um ex-pecador. but you will always be an ex-sinner. Aleluia. Hallelujah. Porque todo dia eu tenho que me arrepender. Because every day I need to Então se eu tenho repent. que me arrepender todo dia é porque eu sou um pecador. So if I have to repent every day, it's because I am Então a a igreja, sinner. irmãos, ela Therefore, não é the feita de church pessoas perfeitas, It's not built on perfect people, mas de pessoas que se arrependem. but built of people who repent.
Não cobre das pessoas a perfeição, Don't require perfection from people, mas espere que as pessoas se arrependam sempre que falharem. but expect people to always repent when they E você fail. tem que ter esse coração And you need to have this heart de aprender o valor do perdão, to learn the value of porque forgiveness. tem sempre alguém te perdoando. Because there's always someone forgiving Mas você you. não quer perdoar as pessoas But que you don't want falham to com forgive você. people who have flaws against you. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, Jesus said that I didn't come to call the mas os righteous people, pecadores. but sinners. Nós sempre dizemos sim ao chamado. We always say yes to the call. E cada vez que você diz sim ao chamado, And every time you say yes to the call, você está assumindo uma you're responsabilidade. taking on a responsibility. Deus, ele nunca vai te dar problemas God will never give you problems se você não tem a capacidade de if you don't resolvê-los. have the capacity to solve them. Deus vai te dar problemas porque você tem capacidade para God resolvê-los. will give you problems because you have the ability to solve them. Você nem sabia que era tão forte assim, Didn't even know that you were so strong até receber um golpe de traição. until you were betrayed. Você superou. And you overcame. Você não sabia que era tão forte, You didn't know you were so mas strong. recebeu um diagnóstico médico. But you received a medical diagnosis Difícil. that's difficult. Você não sabe de onde você teve tanta força para superar. And you don't know where you found so much strength to overcome this. Você deixou sua terra natal, You left your homeland. você deixou pessoas que você You amava, left the people that you love. você chegou num país que você não You conhecia, arrived to a country that you didn't know. já se passaram meses e anos, And months and years have passed. e você não sabe como você conseguiu superar todas as dificuldades até And hoje. you don't know how you were able to overcome all these difficulties until Isso faz now. parte da sua missão, This is part of your isso faz mission. parte do seu This is chamado. part of your calling. Se Deus colocou problemas diante de If você, God has placed problems é before porque Ele you, confia em it's você. because He trusts in you. Deus confia em você. God trusts in Deus you. confia no seu He potencial. trusts in your potential. Bate no ombro do seu vizinho e diga: não decepcione Deus. Touch your neighbor's shoulder and say, don't disappoint God. Não decepcione Deus. Don't disappoint God. Já teve momentos que nem os meus pais acreditaram em mim. There were moments that not even my parents Já believed in teve me. momento que os meus melhores amigos duvidaram do meu There potencial. were moments where my best friends doubted my Mas Deus potential. nunca duvidou de quem eu But sou. God has never doubted in who I am. Existem momentos que as pessoas olham para você e dizem: There are moments where people look at you and they say, desiste desse negócio. give up from this thing. Isso não vai dar em nada. This is gonna get you nowhere. Esquece esse casamento. Forget this Já marriage. deu o que tinha que dar. It's enough. Mas se eu fosse você, eu mudava era para Boston. If I were you, I will move to Boston. Não, se eu fosse você, eu ia embora era para a If Inglaterra. I were you, I will go to England. Isso tem mais pessoas para nos desmotivar do There que are para nos more people ajudar. to remove our motivation than to encourage Sempre vai us. ter alguém questionando a sua missão. There will always be someone questioning your Sempre vai mission. ter alguém duvidando do There seu will always be potencial. someone doubting your potential. O mundo ele está cheio de pessoas The world is filled with people que estão no lugar certo, who are in the right place mas reclamando da vida. but complaining of their life. Existem muitas pessoas que estão no lugar There are certo, many people who are in the right place, mas elas vivem reclamando. but they are complaining at all times. Você será sempre lembrado You will always be remembered, ou pelos problemas que resolve either by the problems that you solve ou pelos problemas que criou. or the problems that you cause. Tem aquela pessoa que quando ela sai da sua vida, You know that person, when they leave your life, você fala assim: já foi tarde. you say, Aleluia. enough. Só criava problema. That person only gave me problems. Mas tem algumas que você sente There are others that you quando feel elas saem da sua vida. something when they leave your life. Quando elas mudam de lugar, When they move ou quando locations, elas morrem. or when they die. Tem pessoas que morrem, irmão, 2 dias ninguém lembra dela There are mais. people who die and 2 days pass by, Ou they don't lembra even porque remember era them muito anymore. problemática, Or né? maybe they'll remember them because don't they were know. so problematic. Maybe ela vai ser lembrada, Maybe they'll be remembered. mas você vai ser lembrado pelos problemas que resolve ou But pelos que você cria. You'll be remembered by the problems that you solve or the problems that you create. Deus tem uma boa razão God has a good reason para Ele ter criado você. for having created you. Deus não errou quando Ele te fez. God didn't make a mistake when He created you. A sua cor, Your color, o seu gênero, your gender, o seu cabelo, your hair, seus olhos, your eyes, a sua altura, your height, o seu peso, your weight.
Tudo faz parte Everything is part de um planejamento. of a plan. Então não reclame, querido. So don't complain, beloved. Você é exatamente o que Deus quis You're criar. exactly what God wanted to create. Eu tenho falado esses últimos dias sobre recomeço. I've been speaking these last couple of days Não tem about como nós starting over. recomeçarmos There is no way to start over sem entendermos alguns princípios. without understanding certain principles. Deus ele tem uma boa razão para criar você. God has a good reason for creating you. Mateus, ele não era uma pessoa bem vista na cidade que ele morava. Matthew was not seen in a good light in the city Na he was verdade, ele era in. conhecido ali como um ladrão. He was actually known there as a thief. Mas Deus, quer dizer, ele não veio chamar pessoas perfeitas. But God didn't come to call perfect people. Até porque não existe ninguém perfeito. So much so because there's no such perfect people. E ele disse, olha, eu não vim chamar os justos, mas os And he pecadores. said I didn't come to call the righteous ones, but E the alguns sinners. fatos que você precisa saber And some facts that you need to know about sobre a sua missão, your mission, sobre o seu chamado. about your calling. Eu quero compartilhar rapidamente com você. I want to share with you Primeiro fato quickly. que você precisa saber The first fact you need to sobre a sua know missão about your mission é que a sua missão, is that your mission ela sempre será em favor de uma will pessoa always be in the favor of a person ou de um povo. or a people. O lugar que você está, The place where you're at ele é tão importante is as important quanto você é. as you are. A importância que você tem The importance that you como ser humano have as a human é a being mesma is the importância same importance que o lugar que você está that the tem. place where you're at has. Então nós não podemos reclamar Therefore, we can't complain do ambiente que nós of estamos. the environment we're in. Sabe por quê, Cristo? Do you know why, beloved? Porque a geografia ela é Because importante. geography is important. Deus ele te preparou God has prepared para you você ser influente em uma geografia. to be influential in a geography. Mas eu amo ser brasileiro. You know, I love being Porque o Brazilian. brasileiro ele não tem uma característica física Because assim, Brazilians específica. don't have a specific physical É por isso, irmãos, que os characteristic. brasileiros já dominaram o mundo. That's why Brazilians have taken É over por the isso que os world. brasileiros estão em todas as nações da That's why terra. Brazilians are all over the earth. Eu olho aqui desse altar, I look right here from eu this olho para alguns altar. aqui, irmão, que parece árabe. I look at some people here who look like they're Meu Arabs. Deus! My God. Eu olho para alguns aqui, I look at others here. né, que parecem europeus. They seem like Europeans. Alguns que parecem africanos. Others that look like Mas o Africans. brasileiro ele não tem uma característica Brazilians única. don't have just one characteristic. Por isso ele pode estar em qualquer nação That's da why they terra. can be any nation of the earth. E é importante você entender And what's important for you to que até as understand suas características is that físicas even your physical elas characteristics, fazem parte do seu they're chamado. part of your calling. Elas fazem parte da missão que They're part Deus of the mission that God tem para você. has for you. Então a geografia importa. So geography matters. Sabe por quê? Do you know why? Porque a geografia Because the ela geography controla that you're in o controls ambiente the em environment favor da and sua missão. the favor of your mission. Foi por isso que Deus expulsou Adão lá do Éden. That's why God expelled Adam from Porque a missão Eden. dele era cultivar e cuidar daquele Because lugar. his mission was to cultivate and take care of E that aquele place. lugar era responsável em prover para ele tudo o que ele And that precisava. place was responsible for providing for everything he needed. Então deixa eu te falar, não reclame do lugar que Deus te colocou. So let me tell you, don't complain about the place that God has put you A sua in. missão ela pode ser em favor de uma pessoa Your mission could be in favor of a ou de uma person nação. or a nation. Esse lugar que você trabalha, ele é importante. This place where you work is important. Mas você vive reclamando do seu But you're trabalho. always complaining about your job. Você vive reclamando do seu You're patrão. always complaining about your boss. Você devia agradecê-lo porque é ele que está ajudando você a pagar o seu You aluguel. should be thankful to him because he's the one helping you to É pay ele que your ajuda rent. você a colocar comida na sua He's the one mesa. that's helping to put a food on your Aí você table. chega no final do mês, But you come to the end of the month você vai fazer as suas contas, and you go calculate você your fala, esse dinheiro não vale nada, math and you say this money Esse is dinheiro não worth serve pra nothing. nada. This money is Mas for não vai servir nothing. nunca. And it will never Você be. devia abençoar o seu patrão Instead of blessing your devia dar boss, graças a Deus you should be giving thanks to pelo que God você está for recebendo. what you're receiving. Porque o ambiente que você Because está, the environment that you're ele in, controla o favor de it Deus sobre a sua controls missão. God's favor over your mission. Quantos estão me entendendo nessa How many manhã? are understanding me this morning? Então algo importante sobre a sua missão So something important about your que mission você não deve nunca reclamar is that you should never complain do ambiente que Deus te colocou. about the environment that God placed you O in. ambiente ele é responsável em preparar The você environment is responsible for para o preparing you cumprimento da sua for missão. the fulfillment of your mission. Você lembra de José, Do you remember of Joseph, filho de Jacó?
the son of A Jacob. missão de Deus para ele era salvar o Egito, God's mission for him was to save Egypt salvar a terra and save the earth de uma grande fome que viria. from a great hunger that was going to come. Agora, para que José salvasse o Egito de uma grande crise, But in order for Joseph to save Egypt from a great ele crisis, precisava ser o quê? he had to be what? Grande administrador. A great administrator. Agora, onde José aprendeu a ser um administrador? But now where has Joseph learned to be an administrator? Na casa de Potifar. At the house of A Bíblia diz Potiphar. que ele era o mordomo de The Bible Potifar, says that he was the kind of like the que era butler homem of importante ali no Potiphar. He Egito. was an important man in Egypt. E Potifar colocou todos os negócios da casa dele para José administrar. And Potiphar gave all the things from his house for Então, Joseph o to lugar que você administer. o lugar que você está te preparando So the place where you're at is preparing para you você cumprir a sua missão. for you to fulfill your mission. Amen. Amen. O segundo fato que você precisa entender The sobre a sua second missão fact you need to understand about your mission é que a sua missão, is that your mission ela determina determines as lutas the battles que você vai enfrentar. that you will face. Quanto maior a missão, maiores as lutas que você vai The enfrentar. greater the mission, the greater are the battles that you will Não face. existe missão sem batalhas. There's no mission without Não battles. existe missão sem guerras. There's no mission without wars. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, Apostle Paul, as he was writing to his disciple a Timothy, sua carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. his letter in 2 Timothy chapter 1 verse 12, Paulo diz: Paul says, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você precisa continuar crendo, you need to continue on believing, mesmo no meio dos ataques, even in the midst of attacks, no meio das batalhas. even in the midst of battles. Todos os dias nós enfrentamos guerras. Every day we face Todos os dias nós wars. enfrentamos batalhas. Every day we face battles. Mas o tamanho da sua missão, But the size of your mission ele determina o tamanho dos ataques determines the size of the que attacks você vai encontrar pela that frente. you will face. Se você está sendo atacado, So if you're being pode ter attacked, certeza you can be certain que Deus tem uma missão importante para a that tua God has vida. important mission for your life. Amen. Amen. Terceiro fato que você precisa The entender third fact that you need to understand sobre a sua missão about your mission é que a sua missão, is that your mission ela exigirá fases de will preparação. require phases of being prepared. Nós somos uma geração que quer conquistar sem preparo. We are a generation that wants to conquer without preparation. Se você quer conquistar, você precisa estar If preparado. you want to conquer, you need to be prepared. Se alguém quer ser um médico, If anyone wants to be a doctor, ele se prepara. they prepare themselves. Você confiaria a sua vida Would you trust your life na mão de alguém que não estudou into the hands of someone that didn't study e hoje se diz o médico? and now says they are a doctor? Você confiaria um processo de imigração nas mãos de alguém que não é um advogado? Would you entrust an immigratory process into the hands of A someone who sua is not a missão lawyer? exige fases de preparação. Your mission requires phases of Você precisa preparation. investir o seu tempo. You need to invest your time. É melhor você dedicar um ano da sua vida se preparando. It's better for you to dedicate an entire melhor year você of your life dedicar preparing ano da sua yourself. vida It's better for you to dedicate a year of your se life preparando preparing do que yourself passar o tempo inteiro tentando negócios que não estão dando than certo. to try at all time businesses that are not working. Jesus, ele investiu 30 anos Jesus invested 30 years da vida dele na preparação. of his life in preparation. E o ministério dele durou 3 anos e meio. And his ministry lasted 3 years and a half. Mas Jesus fez em 3 anos e meio But Jesus did in 3 years and o a que muitas half pessoas não fazem em 30 anos. what many people don't do in 30 Porque ele se years preparou. because he Ou seja, prepared a fase de himself. preparação sempre vai ser maior In other words, the phase of preparation will always be do que greater o exercício da sua missão. than the exercising of Isso your mission. significa priorizar. This means to Significa prioritize. ter compromisso This means to have a com a commitment missão que Deus te with the confiou. mission that God has entrusted to you. Quarto fato que é importante você saber: The fourth fact that's important for you Sobre to a sua know missão. about your mission. a sua missão Your mission sempre terá um inimigo. will always have an enemy. Aleluia. Hallelujah. Os seus amigos, eles Your proporcionam friends- conforto. They provide comfort.
Mas o seu inimigo, ele te oferece promoção. But your enemy offers you a Se promotion. você quer conforto, If you want comfort, tenha só amigos. have only Agora, se friends. você quer ser promovido, But if you want to be promoted, tenha inimigos. have enemies. Na verdade, nenhum de nós The truth is that none of us quer ter inimigos. want to have enemies. E os inimigos, eles surgem da noite para o dia. Enemies just come out night to day. Quando você menos espera, When you least expect, você tem inimigos. you have enemies. Mas deixa eu dizer algo para você. But let me say something to Não you. existe missão There is no mission sem inimigos. without enemies. Os nossos inimigos, eles nos promovem. Our enemies will promote us. Amigos, eles nos trazem conforto. Friends gives us comfort. Mas Deus usa os inimigos But God uses our enemies para nos promover. to promote us. É por isso que a Bíblia ensina a orar pelos inimigos. That's why the Bible teaches us to pray for our Por isso enemies. que a Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos. That's why the Bible teaches us to love our Tem enemies. muita gente aqui que só chegou onde chegou por causa dos inimigos que There are a lot tem. of people that only got here to the place that they're at because of the enemies they have. Aleluia. Porque tem amigos aqui que estão te segurando desde que você chegou nos Estados Because there are Unidos. friends here that are holding you down since you came to the United States. Tem amigos que estão aqui há 10 anos e nunca chegaram a lugar nenhum. There are friends who are here for 10 years and never got E to eles any estão te place. segurando. And they're holding you Porque down. amigos trazem conforto. Because friends gives us comfort. Você já percebeu que o dia que esse amigo seu torna seu inimigo, você... Have you noticed that the day that your friend becomes your Deus! enemy, then you launch? É muita glória. It's too much glory. Let it go, let it go. Let it go, irmão. Deixa aí. Lá na frente, Deus conecta de novo. Fica All the way tranquilo. ahead, God will connect you again. Mas às vezes é necessário But sometimes it's needed entendermos. to understand. Porque às vezes nós somos confrontados e nós ficamos com raiva Because disso. sometimes we're confronted and we get angry about it. Tem amigos que a gente confronta, eles ficam com raiva. They're friends that we confront them and they become E eles se angry. tornam os nossos inimigos. And then they become our enemies. Mas toda missão, ela sempre terá inimigos. But every mission will have enemies. Você lembra de Davi? Do you remember of David? Davi, ele chega no campo de batalhas David comes to the battlefield e ele vê ali Golias confrontando and he sees there Goliath o confronting exército de Israel. the army of Israel 40 for dias. 40 days. E ele diz, espera aí, And he said, wait a second, eu vou lutar contra esse I'm cara. going to fight against this guy. Você já percebeu como Davi estava preparado para aquele momento? Have you noticed how David was prepared for that moment? Até aquele momento, Davi era um simples pastor de ovelhas. Up to that moment, David was a simple Era shepherd uma of pessoa sheep. desconhecida. He was an unknown person. Mas não é porque ele não era conhecido. But it's not because he was not known yet. Não é porque ele não tinha milhões de seguidores no It's not because he Instagram. didn't have thousands of followers on Instagram É que ele deixou de se preparar. that he stopped himself from preparing Quando eu vou lutar, ele himself. procura o rei Saul e diz, eu vou lutar com Golias. He goes and looks for King Saul and said, I'm going to fight against Goliath. Olha, o teu servo aqui And he said, your servant cuida das here ovelhas takes care of sheep do meu pai. of my father. Quando veio um leão, And when a lion comes, eu matei. I killed it. Veio um urso, A bear came eu matei. and I killed it. Quem esse cara pensa que é? Who does this guy think he is? Pô, peraí, vamos lá. But brothers, let's O see. que é mais difícil enfrentar? What's more difficult to face? leão, A lion, Um urso a bear, ou um outro ser humano? or another human being? Quem você escolheria? Who would you choose? Eu ninguém, irmãos. I wouldn't choose any of them. Mas se não tivesse jeito, But if there was no way, eu preferia lutar com outro I homem. would prefer to fight against another Senão eu vou man. lutar. I said I will fight. E aí ele faz aquela pergunta: And then he asks that question. o que eu vou ganhar se eu vencer Golias? What will I gain if I conquer Goliath? Ó, se você vencer Golias, você vai casar com a filha do rei. If you win against Goliath, you're going to marry the daughter of the king. Davi, que ele não tinha sangue real. David, beloved, he didn't have a royal Davi ele não blood fazia parte da line. geração que iria ser rei em Israel. David was not part of the generation that would be king in Mas ele Israel. casou com a filha do rei. But he was E ele married to the passou a daughter of ter the king. direito à And sucessão. he started to have a right to being Agora a tá successor. entendendo? But do you Lá understand? atrás Deus já tinha falado isso. All the way in the back, God had spoken about Você já this. percebeu
percebeu como a história vai se encaixando? Have you noticed how the story Você pode just não ter starts nascido numa to família fit real, irmão. itself? Maybe you were not Você born pode in a não ter royal nascido family numa família line. de milionários. Maybe you were not born from a millionaire Mas o seu family. destino já está But your escrito. destiny is already Você não precisa written. ter pai rico para You ser don't have rico. to have a rich father to be Aleluia. rich. Davi não Hallelujah. precisou David did not ser filho need de rei para ser rei. to be the son of a king in order to Mas ele be a estava king. preparado para quando a oportunidade But he chegou. was prepared for when the opportunity Você arose. reclama muito. You complain too much. Nasci lá no interior de Oh, Valadares. I was born in this Meu rural Deus. area of Valadares. Meus pais eram muito simples. My parents were so simple. Não, irmãos, a sua identidade ela não pode ser firmada No, brothers, your identity cannot be na cidade que affirmed você nasceu, on the city that you came from né? Pela quem são seus pais. or by who your Deus parents tem uma are. missão para você. God has a mission for you. A sua missão, Your mission ela sempre terá um inimigo. will always have an enemy. E Davi ali, ele ouve, olha, quem matar Golias vai casar com a filha do rei, And David hears those who kill Goliath would marry the daughter vai of the receber king, muitas will riquezas receive a lot of wealth, e ainda vai ter isenção de impostos and em will be Israel. exempt from taxes in Israel. Imagina você ficar sem pagar imposto Can o you resto da imagine sua to stay the vida. rest of your life without having to pay for taxes? Você era um pastor de ovelha, agora casou com a filha do rei. You were a shepherd of sheep and now you're Meu married the Deus, é daughter of muita the king. glória. It's too much E glory. ainda recebeu um monte de And then riquezas. receive so much wealth. Agora você precisa estar preparado But now you need to be para prepared enfrentar os inimigos. in order to face the Sabe por que enemies. tem muita gente que não conecta o destino dele? Do you know why that there are a lot of people who don't connect their Porque quando a destiny? oportunidade vem, Because when the opportunity Quando os inimigos comes, when vêm, the enemies ele não come, está they are preparado not prepared para enfrentar. to face. Talvez você quer uma promoção na So empresa maybe que you want você a promotion trabalha. in the company that you work. É o que você está fazendo para merecer uma But promoção? what are you doing to deserve a O dia que surgir promotion? uma vaga melhor do que a sua, será que você está qualificado para exercer The essa day that there is a função? spot that's better than yours, are you qualified to exercise that function? Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Deus usa inimigos para nos promover. God uses enemies to promote us. Quinto e último fato que você precisa The saber fifth and the last fact that you need sobre to a sua know missão about your mission é que a sua missão, is that your mission ela te garante guarantees you provisão financeira. financial provision. Aleluia. Hallelujah. Quando você está conectado com a sua missão, When you're connected to your mission, os céus ele vai prover para você. heavens will provide to you. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Deus sempre vai te recompensar God will always reward you pela sua obediência. for your obedience. Pode até demorar, It might even take a mas long você vai ser time, sempre but compensado you will always be rewarded. ou recompensado Rewarded pela sua obediência. or compensated A for your sua missão ela obedience. sempre vai te garantir Your mission will always guarantee to provisão you financeira. financial provision. Eu amo um profeta chamado Elias. I love the prophet called Elijah. Ele profetizou que durante 3 anos não choveria He sobre a terra. prophesied it wouldn't rain for 3 E years over 3 the anos e meio earth. houve fome em Israel. And for 3 years and a E half there não was choveu. a famine in Israel and it didn't Porque o rain. profeta também ele é refém da palavra que ele libera. Because the prophet is also someone who is held against the word that he gives. E aí Deus coloca ele ali perto de um riacho. And then God places him Irmãos, close isso é to a doido river. demais. This is too Não crazy. choveu 3 anos e It meio. wasn't raining for 3 years Mas and tinha um a riacho half. ali que Elias bebeu água But 3 there anos e was meio. A river that he drank water from for 3 years and a half. Tinha fome. There was famine. E tinha um corvo que levava carne do palácio para ele comer todo dia. And there was a bird that used to take meat from the palace for him to eat every day. Por que você está reclamando? Why are you complaining? Estamos vivendo uma crise We're going through sem precedentes na história do planeta a Terra. crisis that has never been seen before in the history of the planet Earth. Você passou fome algum dia? Have you been through Meu hunger any Deus. day? Você ficou desamparado em algum momento nessa Were you crise? forsaken at any moment in this crisis? Ou nem afetado pelo coronavírus você foi? Brothers, not even affected by Aleluia. coronavirus Você tem for razões you. de só para ser grato You a Deus. have more than enough reasons to be Saiba thankful que Deus to tem uma missão para God. você. Know that God has a mission É por for isso que you. Ele está te garantindo a provisão. That's why He's guaranteeing provision. Por isso que Ele está garantindo para você. That's why He's guaranteeing o to cuidado. you the care. E aí quando Deus resolveu And when God mudar decided to change a missão de Elias, the mission of Elijah, o riacho secou.
the river dried Por up. que que o riacho And secou? why did the river dry up? Porque a missão de Elias havia mudado. Because the mission of Elijah had Sabe qual é o seu changed. problema? You know what your problem É que is? você está tão acomodado com a provisão que Deus está te Is dando. that you're so comfortable with the provision that God E is quando giving to Deus you. muda a missão para That when você, God você não quer changes sair do lugar que você your está. mission, you don't want to leave the place where you're at. Aleluia. Aí Deus fala, ó, vai agora para uma cidade aqui, Serepta. And then God says, go to that city called Aqui você estava Sarepta. vivendo da água Here you were drinking from this e da water comida que eu estava and the provendo. food I was providing. Agora você vai lá que tem uma viúva que vai te Now you're going alimentar. to go over there because there's a widow Você that will sabe da feed you, história. and you know of the story. Como Deus fez o milagre ali na How casa God daquela did the miracle viúva. at the house of that widow. Deus sempre vai te recompensar pela sua obediência. God will always reward you for your obedience. A sua missão te garante provisão financeira. Your mission guarantees to you A financial missão de Deus, provision. ela vai garantir o cuidado dele para com a sua vida. God's mission will guarantee to you His care over Em your life. 2012 eu fui detido pela imigração In americana. 2012, I was detained by Eu the estava com um processo American immigration system. no meu visto religioso. I was going through a meu advogado, ele legal process falhou. in my religious visa. Eu deveria ir numa audiência e ele não me avisou. My lawyer made a mistake. I was supposed to go to a court order and he didn't tell me about. 2012. In 2012, Depois de lutar muito tempo contra a missão de Deus na minha vida. after fighting for a long time against God's mission Em over my life, 2008 nós decidimos, minha família, eu, minha esposa e filhos. in 2008, my family, my wife and my daughters, Depois de fugir muito, after running nós away for a long decidimos começar time, a Life Point we decided to start Life na Point Church sala da nossa casa. in the living room of our home. 3 anos depois, And 3 years later, essa falha desse advogado me levou para o presídio de imigração. this failure of this lawyer took me to this Foram immigratory 44 prison. dias detido ali. It was 44 days detained there. Mas naqueles dias que eu entendi a minha missão. But I understood my mission during those days. A minha missão era em favor My mission was in favor dos imigrantes que vêm para essa nação. of the immigrants that come to this nation. A pergunta que eu fiz para Deus no primeiro dia. The question that I made to God on the Deus, first day, por que o God, Senhor está permitindo eu ser preso aqui? why are you allowing me to be imprisoned Sabe qual foi a here? resposta de Do Deus you know para what mim? God's answer to me was? Aleluia. Como você vai amar imigrantes How will you love immigrants se você não sentir a dor que o imigrante sente? if you don't feel the pain that the immigrant feels? A maior dor de um imigrante é ser preso. The Irmão. greatest pain of an immigrant is to be in deportado. prison or to be deported. Falei, tá bom, Senhor, And I said, okay, Lord, eu entendo. I understand. Dá para me liberar? Can you let me go? Mas eu não sabia que eu ia ficar mais 43 dias. But I didn't know I was going to stay there for another 43 days. E nesses dias eu vi ali o favor de Deus. And on that day, E eu I saw entendi God's que Deus tinha uma favor. missão para mim nessa nação. And I understood that God had a mission for me in this nation. Eu lembro-me que I remember that tinham mil pessoas detidas ali there were diariamente. 1,000 people detained there daily. Eu lembro que um dia eu estava numa fila. And I remember one day I was at a E eu line. sempre ficava por último. And I used to always stay Porque last. toda manhã eu orava com alguém. Because every morning I was praying with someone. Ministrar sobre a vida de I was alguém. ministering over someone's E life. lá você tem 1 hora para entrar no refeitório e comer. And over there you have just an hour to enter Imagina 1000 into pessoas. the cafeteria and eat. Can you imagine 1,000 E people? já estava ali por volta de mais de meia hora que tinha aberto o And it was refeitório. more than 30 minutes that Eu that estava assim, cafeteria numa was fila. open, and I was there on that line. Eu falei, vou ficar sem comer de novo. And I said, I'm gonna stay Foram without várias eating vezes que eu fiquei sem tomar again. café, There were many almoçar, times I was without Porque eu drinking, estava priorizando having orar com as breakfast or lunch pessoas. because I was prioritizing praying over Eu lembro people. que nesse dia eu estava numa fila. And I remember that day I was on the line. Devia ter umas 700 pessoas na minha There were frente. probably about 700 people in front of Aí me. um dos oficiais da imigração, ele chegou, bateu no meu ombro One of the immigration officers, he touched my shoulder. e falou assim, please, He said, por favor, follow me. me segue. Eu falei, vai ficar estreito. And I said, things are gonna get hard. Falei, vão me mandar lá pro They're gonna Texas. send me to Texas. Ou já vão me mandar de volta pro Or they're Brasil. already gonna send me back to Irmãos, Brazil. me deu uma aceleração no Brothers, coração. I had, this Eu falei, não, Deus, eu tava brincando, eu fico cardiac mais. speeding. I said, I'm just kidding. fico I'll mais stay a little tempo, bit Senhor. longer. Pode I'll stay deixar. longer, Lord. No problem.
E aí esse oficial me chama e começou a me conduzir. And this officer calls me and he E ele starts to entrou take comigo me. dentro do refeitório. And he got into the cafeteria Ele with foi lá na me. frente da He went fila. all the way to the front of the line. E ele falou: And he said, a partir de hoje, from now on, você não vai mais enfrentar a fila. you will no longer face Pra the comer line aqui dentro desse in presídio. order to eat inside of this Ele prison. falou assim: I am a Christian. He said, eu sou Eu sou cristão. cristão. I'm Christian. Eu não sei por que você está aqui, I don't know why you are mas eu tenho here, visto como Deus tem usado a sua vida. but I've been seeing how God is using your life. Não foi 43 dias só. Brothers, it was Aleluia. 43 days. Oh, muita It glória. was so much glory. Me dá licença. Excuse me. A comida aí. I want some food. Aveia, não, aveia não. Oatmeal. No more Não me sirvam oatmeal. aveia, por Don't favor. give me oatmeal, please. Eu falei, uau. And I said, Parece algo wow. tão It simples. seems like something so simple, Mas aquilo mostrava o favor de Deus. but that showed God's Com a missão favor que Ele me confiou. with the mission He entrusted to Todos me. os dias nós fazíamos culto naquele lugar. Every day we had services in that 4 place. cultos. 4 Mas eu ganhei lá services. mais de 1000 pessoas para Jesus. We had more than 1,000 people 44 coming to dias. Jesus in those Batizei 44 38 days. pessoas I baptized 38 nas people banheiras do in the presídio, bathtub escondido. of the prison hiding. Mas foi um avivamento. It was a revival. Todos os dias eram conversões. Every day there were people coming to Christ. Eu lembro que um dia uma pessoa que se converteu, I remember one day someone that came to nós Christ. fizemos uma visita para ele no dia We seguinte. went to visit him the next Que a day gente anotava o número da cela. because we used to write down the E cell no dia number. seguinte a gente ia para ver se a And then pessoa Next day we used tinha to go convicção da decisão dela. to see if the person had conviction of their E decision. aí ela falou, não, pastor, é isso mesmo. And he said, no, pastor, that's Ele right. era um drug dealer, He was a drug dealer. me vendia drogas. He used to sell E ele falou assim, drugs. se Deus me liberar desse lugar, eu vou mudar de vida. And he said, if God frees me from this Eu place, I'm falei going to assim, change my essa life. decisão pode fazer Deus agir a teu favor. And I said, this decision can make God move in E your o homem favor. saiu antes de mim, irmão. And that man left before I did. O homem era vendedor de droga. He used to sell drugs. É. That's right. 10 dias depois ele teve uma audiência, irmãos, e liberaram o 10 homem. days later, he had an audience Eu continuei with the preso. court, and they liberated Falei, him. And I Deus, eu não continued entendo. in prison. I said, God, I don't Meu understand. Deus. My God. Mas eu lembro que eu fui lá no dia seguinte. But I remember I went there the next day. E quando eu estava saindo, ele falou assim, And when I was pastor, leaving, he said, Pastor, eu queria abençoar você. I want to bless your life. Eu disse, mas como que vai me abençoar And I aqui? said, how will you bless my life Ele here? falou assim, olha, eu trabalho na lavanderia. And he said, I work in the Quando laundry. você entra no presídio, você recebe 2 mudas de roupa. When you go into the prison building, you aquele get 2 terno exchange of laranja, clothes. That, irmãos. orange suit. Lá, aquele terno laranja. The orange suit. Recebe 2. You receive 2 of Você them. usa um, You wear one, coloca o outro na and you lavanderia. go and place the other one in the Chega lá e fala o laundry. seu número, eles vão te dar qualquer um. And you go and you ask for a number, and they're going to give you E any esse size. ex-drug dealer, And this ex-drug dealer, ele falou assim, eu queria abençoar você, eu trabalho na he lavanderia. said, I want to bless your life. I work in the Aí ele falou laundry. assim, todo dia que você for lá para pegar a roupa, And he said, every day you go to the laundry room to get your clothes. eu quero te dar uma roupa que ninguém nunca usou. I want to give you clothing that no one has ever worn before. Foi 43 dias só usando roupa And it was nova. 43 days only wearing new clothes. Era laranja, mas era tudo laranja. It was orange, Mas everything ninguém tinha orange. usado daquelas But roupas. no one had worn those clothes Falei, before. uau, como que Deus And I said, cuida de mim. wow, how much Dia is, 23 de how great is fevereiro God's care over me. And on the 23rd é o of meu February, aniversário. it's my birthday. Eu fui detido dia 15 de I was fevereiro. detained on the 15th of Eu February. estava 8 dias lá. I was there for 8 Eu days. estava muito triste. And I was very sad. Porque eu sempre celebrei o meu aniversário com a família e com a Because igreja. I was always used to celebrating my birthday falei, with my Deus, family and my church. Achei que eu ia sair antes para celebrar meu aniversário. And I thought I was going to leave before this to celebrate my Aquele dia foi birthday, um dia muito God. triste para mim. And that was a very sad day for me. E aí eu fui, né, pro meu apart hotel. So I went to my hotel room E eu fui dormir cedo. and I went to sleep early. De repente chega um irmão. All of a sudden a brother comes Hermano pastor. and he said, brother pastor, Eu brother falei, pastor. fala, irmão. And I said, Você tell tem me, que vir brother. na cara. He said, you got to come Falei, here. que passou? And I said, what happened? Era um muchacho que está possuído por demônio. He said, there is a guy that he's Eu demon falei, vai dormir com o possessed. demônio. And I said, he's going to go to sleep with that demon. Não, irmão pastor, você tem que vir. No, brother pastor, you got to Você come. tem que vir. You need to Você tem que come. liberar You ele. need to free Eu him. falei, vai dormir com demônio. And I said, he's going to sleep with that demon. Ele falou, não, irmão, por favor, And he pastor. said, no, brother Aí eu pastor, falei, please. Eu
falei, tá bom, eu vou And I lá. said, okay, I'm going. Aí desci. We went down, As celas eram mais ou menos 10 por 10. and the cells were 10 by 10 pés por 10, 10 pés. 10 feet by 10 feet. E quando ele abriu a porta, When he opened the door, cumpleanos feliz. happy birthday to cumpleanos. you. Happy Começou a cantar birthday. parabéns pra mim em They started espanhol. singing happy birthday to me in Tinha uns Spanish. 50 homens There na were about salinha. 50 men in that little room. Falei, meu Deus, I said, my God, 8 dias que eu tô nesse it's lugar. been only 8 days I'm in this place. 8 dias. 8 days. Eu nunca vou esquecer. And I will never forget. Eles prepararam ali, irmão, juntaram They moedinha prepared they put together para their comprar little cinnamon coins rolls. to buy some cinnamon Não rolls, aguento ver também. which I can't stand seeing it either. Meu Deus. My God. Compraram algumas latinhas de And refrigerante. they bought some soda cans. Eu nunca vou esquecer um haitiano. And I will never forget of a Haitian man Ele chegou com uma sacolinha. that came with a small bag. Disse, pastor, eu quero te dar um He presente. said, Pastor, I want to give you a Falei, gente, o que gift. vai me dar de And I presente? thought, you know, what is he going to give me No as meu a aniversário eu gift? ganhava carro, So on my birthday, I used to get relógio, cars and viagem para Havaí. watches and trips to O Hawaii. que eu vou ganhar aqui? And I thought, what am I going to get Ele veio com here? uma sacolinha de And he came plástico with do a small Walmart. bag from Walmart. Tinha uma latinha de And there was Coca-Cola. a soda can of Ele Coca-Cola. falou, pastor, He said, Pastor, isso é tudo que eu tenho. this is all I have. Eu não consegui tomar aquela refrigerante I was not hoje. able to drink that soda until Você today. vem estar na minha casa, uma It's at my latinha. house. A Não can. consegui. I wasn't able to. Ele falou assim, pastor, muito obrigado He said, Pastor, thank you so much pelo que o senhor está fazendo aqui. for what you're doing here. Foram essas experiências, irmãos, que fizeram entender a minha missão. It was these experiences that made me understand my mission. Mateus, ele também podia ser um homem que Matthew could also have been a man poderia continuar. who could continue. O interessante é que o texto diz que ele estava sentado na coletoria. It's interesting that the text says that he was sitting in the tax collector's booth. Isso significa que Deus sempre vai chamar você se você estiver disposto a deixar o que você está fazendo. This means that God will always call you if you're willing to leave behind what O you're reino de Deus não doing. tem a ver com o que você vai ganhar para servir, God's kingdom has nothing to do with what you're going to gain when mas é you o que você está serve, disposto a deixar but it's what you're willing to leave para servir. in order to serve. E Deus chega e Jesus chega e chama And Mateus. Jesus calls Matthew. E Jesus diz, siga-me. And Jesus says, O texto follow diz que me. Mateus levantou-se The text says imediatamente that Matthew got up e immediately o seguiu. and followed him. A tradição judaica, ela The diz Jewish tradition says que haviam 220 cobradores de impostos that there were 220 tax na collectors estrada que estava ali em Cafarnaum. in that road to Capharnaum. 220 cobradores de impostos. 220 tax collectors. 110 do lado direito. 110 on the right 110 do lado esquerdo. and 110 on the left. Eles ficavam na estrada que ia para And they were Cafarnaum. on the road to Capharnaum. Porque todos que entravam ali tinham que pagar Because impostos. every person that entered that had to pay taxes. Dos 220 cobradores de impostos, From the 220 tax Jesus, ele viu collectors, aquele homem. Jesus saw that one man. Jesus, ele viu Mateus. Jesus saw Ele Matthew. olhou para ele e disse, He looked at him and he siga-me. said, follow me. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to De you. todos os brasileiros From all the que poderiam vir Brazilians aos that Estados could have Unidos, come to the United States, Jesus viu você. God saw you. No meio de mais de 200 In milhões the de midst of more than brasileiros. 200 million viu você. Brazilians, He saw E you. hoje você está aqui. And now you are Ele here. olhou para você. He looked at Ele you. escolheu você. He chose you. Ele disse, eu vou levar He você para said, aquela nação. I'm going to take you to that Porque eu tenho uma nation missão because para I have a você. mission for Deixa eu you. dizer algo. Let me say Não something. importa It doesn't de onde você matter venha. where you come Não from. importa It doesn't a matter cidade what em que city você nasceu. that you were born Não in. importa It doesn't a matter profissão que você tenha. what career or profession Nem you tão have, pouco much o seu less nível educacional. your educational level. importa What matters
é que matters Deus is that God escolheu has chosen você. you. Ninguém pode fazer No one can aquilo que do Deus confiou nas what tuas God has mãos. entrusted into your Se você está hands. recebendo essa palavra nessa manhã, If you're receiving this fica de word pé this no seu morning, lugar. please stand on your Você que feet. está aí me acompanhando If you're desde a there sua following casa, me from your house, Deus ele olhou para God você has looked at e you Ele disse, and He said, vem, siga-me. come and Ele follow olhou me. para você He looked at e Ele you escolheu and He você. chose you. Então não importa So it doesn't o matter problema que você está what vivendo, problem that you're não facing. importa as It lutas doesn't matter the que você está battles enfrentando, that you are facing. não importa It doesn't o que as matter pessoas what people pensam a seu are respeito. thinking about O you. que importa What matters é o que Deus vai is fazer what God will através do da sua through vida. your life. Se você crê, dê um forte If you aplauso a Ele believe in nessa this, give manhã. a strong clap to Diga, Him eu this morning creio. and say, I believe. Aleluia. Hallelujah. Deus escolheu você. God has chosen you. Se você entende essa palavra nessa manhã, If you understand this word coloque a this mão sobre o morning, seu coração. place your hand over your heart. Espírito Santo, Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Dos 220 cobradores de From the impostos, 220 tax collectors, Jesus olha para Mateus. Jesus looks at Matthew. No meio de milhares de pessoas, Deus olha para In the você. midst of thousands of people, God E Ele looks at escolheu you você. and He chose you. Ele está dizendo, olha, eu acredito em And você. He's saying, look, I believe in you. Ele tem uma missão para você. He has a mission for you. Não importa se você foi usuário de It drogas. doesn't matter if you were a drug Não user. importa se você já cometeu qualquer tipo de crime na sua vida. It doesn't matter if you have Deixa eu done dizer any algo type pra of crimes você. in your life. Não importa. Let me say something to you. O It seu does not passado. matter your past. Deus tem uma história linda para tua God has a vida. beautiful story for your E life. nessa manhã Ele está dizendo, é tempo de And this morning recomeçar. He's saying it's time to start over. Espírito Santo, Holy deixa o Spirit, Espírito Santo de Deus te conduzir let the Holy Spirit por guide esse you caminho. through this path. Existe uma missão There is a que mission nenhum outro that no one ser else, humano na terra no other human on the earth pode concluir. can do. E ela pode ser para salvar uma It pessoa, could be to save one person, ou pode ser para salvar uma nação. or it could be to save one nation. Eu quero orar com você. I want to pray Você with está aqui you. nessa manhã If you're here e this sente morning o seu coração. and you feel in your heart, Eu queria convidar você I want to invite you a sair do seu lugar mais to uma leave your seat vez. one more time. Levante-se do seu lugar. Get up from your Saia do seat. seu lugar. Leave Eu your quero seat. orar com você And I want nessa to manhã. pray with you this morning. Jesus disse para Mateus, Jesus said to Matthew, segue-me. follow me. Ele He levantou-se. got up E seguiu and he Jesus. followed Jesus. Você está aqui nessa If you are manhã. here this morning Entende que Deus tem uma missão and you para você. understand that God has a mission Vem for aqui na you, frente come here rapidamente. to the front Nós quickly. vamos orar. We're going to pray. Quantos aqui nessa manhã entendem isso? How many here this morning Deus tem uma understand missão this? pra tua vida. That God has a mission for E eu your estou life. falando não só para quem And I'm speaking not only to não those aceitou who Jesus. have not Estou accepted falando para você Jesus. também que já conhece I'm speaking to Jesus you who knows e Jesus que ainda não entendeu and you have not yet Deus tem pra fazer understood pra você, what God wants to do através de você. through you. Se você crê nisso, por favor, If you venha aqui. believe in this, just Nós come vamos here. orar. We're going to Isso, pray. pode vir. That's Glória a right. You Deus. can come. Glory to Isso, God. aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to Deus God. tem uma missão para a tua vida. God has a mission for E your quando você life. decide se And when you levantar, decide to get quando up, você decide when you seguir, decide to follow, deixar aquilo que você está to leave fazendo, what you were você doing, pode ter you certeza can be certain que Deus that Ele vai mover God will move através de você. through you. Isso, pode vir. That's right, you can Derabassu, come. que andarabassi. Enquanto vamos adorar.